No bairro de Piquiá de Baixo, em Açarana, Maranhão, cerca de 1.100 pessoas sofrem cotidianamente com a poluição. O bairro já existia há pelo menos 15 anos antes da chegada das siderúrgicas, que se instalaram por ali a partir do final dos anos 80. Como se não bastassem as operações cotidianas que provocam uma forte poluição do rio, ar e solo, prejudicando a saúde dos moradores, o bairro ainda sofre os impactos gerados pela intervenção da estrada de ferro da Vale S.A. Muito antes de ser contaminada pelo lixo tóxico das empresas, Piquiá de Baixo já era o lar de Edivar Dantas Cardial, e foi lá que ele escolheu lutar por justiça. Já começou a atingir a gente, já começou a violar a gente quando eles começaram a fazer a terraplanagem. Porque como era no fundo dos nossos quintais, não tinha muro, tinha só a cerca, o maquinário trabalhando, arrancando o capim, o mato que tinha, e a poeira invadia nossas casas. Por aí a gente já começou o sofrimento antes de montar os fornos. E aí, quando eles chegaram, que eles montaram os fornos, começou a poluição muito forte. Aí um dia o seu Edivar chegou lá em casa, conversando comigo, e conversando com os outros, com as famílias mesmo também. E aí ele achou que aquilo ali era um absurdo, porque quando eles começou o forno funcionar, a gente não aguentou mais o pó de ferro, era muito forte. E aí o barulho também dos fornos, quando dava descarga, que subia aquele fogo muito alto, e quando voltava as faíscas caíam no quintal da gente. A gente foi atrás buscar ajuda por onde que nós ia começar. Pela mente da gente, a gente nunca que ia conseguir. Mas como tinha muitos parceiros, né, envolvidos na nossa luta, né, vi que aquilo ali era um afronto contra o ser humano, né, a gente vendo as crianças tudo doente, os idosos morrendo. O senhor Edivar fortalece a luta, por quê? Porque ele pensava daquela comunidade ali, naquela luta agoniada para poder sair, vendo gente todo dia doente, e conseguiu também de andar pela comunidade, buscando, né, conversando com as pessoas, e ele via que aquela comunidade era muito sofredora ali dentro, e como né, sem recurso de nada. E ver um senhor já, ele era um senhor de idade, se a gente for, né, olhar para a idade que ele tinha, né, e aí encarava muito bem essas empresas, muito bem também o diálogo com promotores, juízes, de forma muito serena e muito dura, assim, ele era muito firme na fala também, então isso é marcante para mim ainda. Ele sabia o que queria e sabia se posicionar, né, sabia dizer as coisas na hora certa. Eu acho que foram nesses momentos que eu consegui ver, assim, ele atuando, que me marcaram mais. Edivar foi uma pessoa que deu início à luta para uma moradia melhor para a comunidade de Piquiá de Baixo. Foi uma pessoa muito querida, assim, uma das vítimas, como todo mundo conhece, né? Ele foi uma pessoa que sempre estava disposta a tudo, estava na frente. Foi uma pessoa que nunca desistiu desse bairro. Era o que mais estava na linha da frente, foi o que começou. E, no fim, foi uma das vítimas, infelizmente. Isso aqui, quando a gente morava aqui, era cheio de macaxeira, essas coisas assim, pra gente... Mas agora parece que não tem mais nada não. Se não tiver alguma cobra, é uma... Maria, meu Deus. Aí, ó. Vai até lá naquele muro lá do pé da Guza, hein? Ó a situação dos pés de coco, como foi que ficou, ó. Era uns 5 pés de coco, ó. Terminou nenhum. Não tem mais não, morreu tudo. Ih, não tem mais nenhum. Acabou. A chegada da gente foi assim, que a gente morava lá, ele vivia aqui, eu vivia lá. Aí ele foi me buscar lá e botou a gente embaixo daquela casa, que ainda hoje já está lá a casa. Aí de lá
a gente saiu lá para o Plano da Serra e ele começou, deu início nessa luta dele que ele começou e não chegou a terminar, né? Mas que eu comecei desde o começo, foi uma luta muito corrida para ele lutou muito, a vontade dele era de ver esse povo do Piquiá de Baixo sair dali, todo mundo. Era o sonho dele, era ver aquele povo sair dali. Sempre ele dizia para mim, dona Cida, a gente tem que fazer o possível e o impossível para tirar aquele povo dali, porque a senhora sabe do nosso sofrimento que a gente já passou ali. Ele incentivava muito o povo, ele era um cara incentivador, ele sabia incentivar a turma, o povo, e a turma achava, uns que achavam ele de ruim, mas a turma, ele incentivava muito as pessoas. Não é assim, nós temos que entrar por aqui, nós temos que sair por aqui, nós temos que entrar por aqui. Se ele era um cara carente, se ele era um cara bom, 100%. Ele incentivava a turma, ele sabia explicar a coisa para a turma, para todos nós que morávamos no Piquiá. A luta dele foi muito grande, aí eu falava para ele as coisas que estavam muito cansativo para ele, correr para um lado para outro, tudo difícil, né? Mas ele achava que era tudo para ele, era bem, que ele é assim, ele era muito uma pessoa muito bom de coração, que ele gostava de ajudar as pessoas e era desse jeito, toda a vida ele gostou de ajudar as pessoas e para ele a conversa dele era pouca, que ele não gostava muito das coisas dele, mais para ele, né? A luta de Sedivar com os moradores de Pequiá rendeu resultados. Em maio de 2011, foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura de Açailândia, o Ministério Público e a Associação de Moradores do Pequiá para o reassentamento das famílias. No final de 2018, o processo de reassentamento entrou em sua etapa final, com o início da construção do novo bairro de Piquiá da Conquista. As obras de construção do novo bairro de Piquiá da Conquista se iniciaram efetivamente em 23 de novembro de 2018, com uma celebração ecumênica no terreno. No dia 23 de janeiro de 2020, seu Edivar veio a falecer, depois de mais de um mês de agonia numa UTI, por insuficiência respiratória e outras complicações. Seus pulmões estavam contaminados com o pó de ferro. Já vai fazer um ano que ele faleceu, né? Isso. Mas aí sempre nas reuniões ainda falo nele ainda. Para mim assim ele vai chegar vivo, eu tenho assim em casa, para mim que ele está viajando, sabe? Porque ele tinha costume de viajar, ficar mês, mais de mês fora. Mas aí às vezes eu fico pensando, eu digo, não, mas gente, ele fez, eu vi ele lá dentro do caixão, ele não vai vir mais não. Mas nós ficamos sentindo o seu Edivar, nós sentimos forte o seu Edivar. Porque se o Edivar estivesse aqui junto com nós, a coisa seria outra. Porque é um cara que sabia incentivar, sabia explicar as coisas pra gente, sabia dizer as coisas pra gente. Olha, não é assim, é assim. Entendeu? Mas nós ficamos muito sentidos, todo mundo ficou sentido. E se ele estivesse aqui, ele estava na luta assim que nem nós todos da direita estamos. Só que é assim, a gente luta com um tipo de pessoa que assim, que não valoriza a gente, porque ele sabe que a gente é pobre. E eles é quem são os poderosos, que são os governantes. Eles não estão nem aí com a gente. A gente corre atrás, a gente luta, a gente pede, mas eles fazem do jeito deles. Que o dinheiro lá, para a gente terminar aquilo ali, tem que ter dinheiro sempre. E o dinheiro é lá em Brasília. Só quando o governo quer liberar, do jeito dele, a gente cobra toda hora, mas aí eles fazem do jeito dele e a gente não pode fazer nada. Eu acho que perder todo mundo de Piquiá dói assim, na gente que trabalha lá, que é da comunidade. E perder lideranças que puxam a luta, né, não é que seja mais importante, mas também dói de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe que são aqueles que trazem o povo junto, que sabem por onde caminhar. Eu acho que a perda do seu Edivar foi isso, assim, a gente ficou, né, perdeu um pouco daquela força que vinha da caminhada.
perdeu a força física, né? Mas não espiritual, porque a gente entende também que ele continua aqui com a gente, continua lutando e caminhando conosco. Então, eu acho que ter perdido seu Edivar é muito triste, porque ele não chegou a ver o que ele iniciou. Mas a gente também tem consciência de que a gente vai conseguir fazer esse sonho ser realizado. E que ele, de onde estiver, vai estar olhando e vai estar feliz também junto com a gente e celebrando no dia da abertura das casas e todo mundo estiver entrando e recebendo a chave das suas casas. Ele dizia assim, veio de invasora. Antes dela chegar, nós já estava aqui. Ele falava, nós já estava aqui. Pode perguntar para qualquer um desses pequenininhos, por que a população do Piquiá de Baixo sofre? Eles vão dizer. Seu Edivar é uma imagem de luta, entende? Luta. Ele não desistiu. Quanto mais as forças que ele teve, ele lutou. E simplesmente aconteceu, né? É muita tristeza para mim viver sozinha lá dentro da casa, né? Aguardando uma coisa que eu sei que não vai vir mais. É assim mesmo. A luta vem, lutar. Até o dia que Deus quiser. Sempre dizia que a juventude seria assim um bom começo para a comunidade, porque ele dizia que um dia a gente iria estar contando a nossa história no novo bairro. Ele sempre dizia assim pra gente. Ele falava que vocês, novas gerações, um dia vocês vão estar contando essa história no novo bairro. O recado que ele deixa para a comunidade é que a gente lute para vencer aquilo ali, que a gente trabalhe unido com o povo do Piquiá de Baixo, todo mundo junto, que seja uma diretoria forte, firme e forte, para conseguir e realizar aquele sonho que ele deixou. Apesar da falta de sua presença física, Edivar é mais um mártir da luta pela vida nesse país, mais uma vítima da ganância e dos lucros. Seus ideais continuam movimentando o povo de Piquiá sem esmorecer em sua luta por justiça. Seu Edivar Dantas, presente.